estaremos numa continuação da unidade 1 da nossa disciplina Ciências Naturais 2. E trataremos aqui, então, o ensino de ciências na BNCC. Bom, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento normativo que serve como fundamentação para a estruturação dos currículos dos sistemas de ensino público e privados em todo o território nacional. Ou seja, deve ser considerada referência obrigatória para a construção dos currículos dos estados, Distrito Federal e municípios. A BNCC vem sendo utilizada como referência na elaboração dos currículos e colocada em prática pelas escolas em nível nacional a partir de 2018. Então, num contexto mais atual, sobre o ensino de ciência, toma-se como ponto de partida a publicação da Lei 9394/96, que se estabelece a LDB, né? Lei das Diretrizes e Bases do Ensino Nacional, em que o ensino de ciência se dá na perspectiva do conhecimento do mundo físico e natural, consolidado como obrigatório no ensino fundamental do Brasil. Fazendo uma observação aqui, que o artigo 32 da LDB descreve a obrigatoriedade do ensino fundamental na formação das pessoas cidadãs. Então, aqui nós temos uma conexão da LDB com a BNCC. Então, o nosso foco aqui é falar sobre o ensino de ciências na BNCC. Então, o trecho de leitura para essa semana está entre as páginas 321 e 341, que trata do ensino de ciências nos primeiros anos do ensino fundamental. Preliminarmente, né, o que se apresenta é que o ensino de ciência está congregado sob uma perspectiva investigativa, portanto, associada ao movimento CTS, o Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. A base, a BNCC, ela estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam e adquiram na escolaridade básica, né? Então, as competências que os alunos precisam adquirir, é isso que ela estabelece. E a BNCC ela foi estruturada, então, pensando o quê? No desenvolvimento de competências a partir de um conjunto de habilidades que os alunos devem adquirir ao longo de todo o processo formativo. Quando nós falamos, então, em habilidades, isso está bem descrito na BNCC, naqueles quadros aqui finais, né? Lá nas páginas, nas últimas páginas dessa parte da nossa leitura. Ali está explicitado todas as habilidades. Bom, a BNCC ela está organizada da seguinte forma. Vamos ver esse quadro. Traz aqui, na educação infantil, o direito de aprendizagem como importante e os campos de experiência. Quanto aos campos de experiência, então nós vamos fazer aqui falar brevemente do ensino da educação infantil, tá? Não é o nosso foco aqui, mas faço menção aqui para compreender o ensino fundamental. Então, quanto aos campos da experiência, são os conteúdos clássicos a serem ensinados nesta etapa, quando a gente fala em campos de experiência, né? Então, o ensino de ciência não começa no ensino fundamental, né? Ele vem antes. Eles começam lá na educação infantil, e onde pode-se falar, por exemplo, de materiais e tudo que está presente no ambiente em que a criança vivencia. Pode-se também apresentar fenômenos na natureza, como, por exemplo, o crescimento de plantas, trabalhar com coleção de sementes, de folhas, insetos, tantas coisas que existem nesse ambiente da escola, explorar com as crianças. Então, ó, a observação já pode ser ensinada às crianças pequenas, ou seja, a observação é o primeiro passo do ensino investigativo. Quando se fala em ensino investigativo, nós começamos a falar então de observação. Nas diretrizes da BNCC, o ensino de ciência deve estar compromissado com o letramento, atribuindo aos estudantes a capacidade de compreender o mundo, interpretar e transformar esse mundo,
né, tudo isso fundamentado nos conhecimentos teóricos. Quanto à condução da prática pedagógica, a BNCC traz uma proposta de ensino pautado na investigação. Então, sobre isso, sobre ensino por investigação, falaremos melhor na unidade 3 dessa disciplina. Aqui nós estamos apenas salientando como a BNCC traz o ensino por investigação. E também sobre o letramento, nós vamos falar com mais detalhes na unidade 2. Bom, sobre o letramento, né, na base, aqui na página 321, vamos ler aqui o que segue nesse parágrafo. Portanto, ao longo do ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Em outras palavras, aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas sim o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. Então, sobre esse parágrafo que nós lemos agora, que está descrito na BNCC, vamos fazer uma observação, que há um princípio importante aqui, que é de formar a pessoa cidadã, a pessoa crítica, a pessoa atuante na sociedade. E o termo que se utiliza aqui para salientar esse compromisso do ensino de ciências é de desenvolver o letramento científico. Então, aqui entra uma questão que nós vamos falar do letramento, né? Não vamos entrar em detalhes nessa videoaula, e sim numa próxima, onde abordaremos o tema letramento científico ou alfabetização científica. Nós vamos abordar isso, então, na próxima sessão, na próxima unidade da nossa disciplina. Bom, ainda nessa página 321, traz para nós que, nessa perspectiva, a área de ciência da natureza, por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, os professores precisam assegurar aos alunos do ensino fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Então, os conhecimentos científicos mencionados aqui, que nós falamos, são aqueles construídos ao longo da história da humanidade. Conhecimentos como a química, a física, a biologia, a astronomia, esses são os campos de saber e, portanto, estarão expressos ao longo da BNCC. Vamos lá para o último parágrafo da página 322 da BNCC. Vamos ler juntos esse parágrafo. O processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes em um sentido mais amplo e cujo desenvolvimento deve ser atrelado às situações didáticas planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem. Vamos fazer agora uma reflexão sobre este parágrafo. Importante aqui é pensar que o processo investigativo diz respeito às questões desafiadoras. E aqui nós abordamos aquele tema, aquele conceito de Paulo Freire, né? Uma educação problematizadora, como nos fala esse pedagogo, que, contrariamente à educação bancária, né, está a educação problematizadora. Então, no processo investigativo, a gente deve ser entendido como o elemento central na formação do estudante, o processo investigativo, o processo problematizador, né? Portanto, as citações didáticas devem ser planejadas para cumprir com este processo investigativo. E também reconhecer que a diversidade cultural, compreender essa diversidade cultural entre os alunos, dar voz às diferentes culturas que estão presentes no ambiente escolar. Portanto, valorizar
todas as culturas, valorizar as diferenças é importante nesse processo investigativo, onde você problematiza os problemas que estão envolvidos as questões científicas, né? Então, aqui há uma inteligência cultural que deve ser valorizada no ensino de ciência. Nesse quesito, sob a perspectiva da aprendizagem dialógica, todas as pessoas possuem uma inteligência associada à cultura, ao seu contexto particular de vida. Portanto, todas as pessoas têm capacidade de reflexão e ação. Esse é um ponto que está envolvido neste parágrafo, se a gente lê com mais. Eh, com uma percepção mais apurada, nós vamos ver que está envolvido nessa questão do ensino por investigação, essa a importância da valorização da inteligência cultural. Então, na BNCC ainda está escrito, né, que pressupõe organizar as situações de aprendizagem partindo de questões que sejam desafiadoras e reconhecendo a diversidade cultural, salientando, né, então esse aspecto. E que o planejamento dessas atividades pedagógicas, elas estimulem o interesse e a curiosidade científica dos alunos e possibilitem que eles desenvolvam nos seguintes aspectos, assim como está descrito neste quadro sobre os aspectos, né, que os alunos devem se desenvolver. Os 4 aspectos que são colocados: definir problemas, levantar, analisar e representar resultados, comunicar conclusões e propor intervenções. Esses aspectos estão detalhados na página 322. São os 4 itens aqui que nós podemos observar neste quadro que está mostrado, então, aqui e representado, então, na página 323 aqui da BNCC. São esses 4 itens, né, que devem se desenvolver, então, a partir do ensino de ciências. Vamos falar como que a BNCC entende cada um desses itens. Vamos começar pelo primeiro. Definição de problemas. Então, o que está escrito? Observar o mundo à sua volta e fazer perguntas, analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações, propor hipóteses. Esses são os princípios do ensino por investigação. Então, definição dos problemas. A segunda segundo quesitos aqui, né, que devemos desenvolver com os alunos são os princípios que são os outros, esse outro quadro, né? Está descrito aqui em detalhes, que vocês têm acesso, então, a esse texto, não precisamos ler aqui juntos, né? Mas está nessa segunda parte aqui desse quadro. Interessante aqui é a gente observar os verbos que a base utiliza no desenvolvimento das competências dos alunos, ou seja, é um conjunto de habilidades que levam ao ensino investigativo. Então, assim, o professor incorpora gradualmente essas habilidades nas suas práticas pedagógicas, ou seja, há uma intencionalidade pedagógica no desenvolvimento das habilidades dos estudantes. Então, vamos pensar aqui no processo crescente de complexidade. Os verbos que eles estão utilizando aqui: planejar, desenvolver, avaliar, elaborar, associar, selecionar, aprimorar. Então, por esses verbos, vamos entendendo a complexidade das ações e como será o desenvolvimento desses alunos. Então, um outro aspecto. Vamos continuar aqui nesse quadro. Outro aspecto diz respeito à comunicação, né? Também descrito no texto que vocês têm acesso. Então, no que diz respeito a relatar informações de forma oral, escrita ou até multimodal, né? Observar o quanto uma aula de ciência é rica em desenvolver essas formas de comunicação, como que o ensino de ciências pode ajudar a desenvolver a comunicação entre os alunos,
Pode-se exercitar a oralidade, a escrita, a leitura e atrelar também o ensino de ciências à alfabetização, principalmente com as crianças menores, né? Para as crianças maiores, já pode-se desenvolver habilidades de elaborarem relatórios, por exemplo. É uma coisa que o professor pode incentivar nos seus alunos, né? Relatar, que os alunos falem, que se comuniquem com os colegas, que se comuniquem com a professora, com o professor, que comuniquem com seus pares. Então, e que aprendam principalmente a ter argumentos, argumentos com bases em teorias científicas. E aqui na última parte desse quadro, nós vamos então entender o que a base entende como propor intervenção. Né? Aqui temos duas linhas: implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos e desenvolver ações de intervenção. Bom, problemas cotidianos são problemas simples e do dia a dia, por exemplo. Né? O que estimula, vamos dizer, o que estimula as plantas crescerem? Qual a importância do sol, a importância da água, o que é a vida, né? Conhecer os problemas ambientais, então estimular, problematizar esses conhecimentos. Então, ou seja, nesse documento há um diálogo entre letramento e ensino por investigação. Como eu disse no começo da nossa videoaula, o letramento, o ensino por investigação são aspectos básicos da, da abordagem CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Então, vamos observar essa última frase. Aprender ciências não é a finalidade última do letramento, mas sim o desenvolvimento, a capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante pleno da cidadania. Na BNCC, a disciplina escolar Ciências está organizada em 3 unidades temáticas: Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Essa organização dos conteúdos tem a finalidade de distribuí-los com o intuito de promover uma progressão da aprendizagem. Assim, os conteúdos dessas 3 unidades temáticas estão presentes desde os anos finais até desde os anos iniciais até os anos finais do ensino fundamental. Vamos observar este quadro, né? O que são as unidades temáticas? Nós temos aqui numa primeira coluna as unidades temáticas. E o que são elas? São grandes eixos de aprendizagem. Nós podemos ver então aqui distribuído na matéria, energia, vida, evolução, terra e universo. Na segunda coluna, são os objetivos de conhecimento. É o que vai se ensinar, é o objeto de ensino, né? E na terceira coluna, as habilidades. As habilidades são os objetivos que se tem com esses objetos, né? Com esses objetos de conhecimento, que se pretende com isto, né? O que se pretende com esses objetos do conhecimento. Então, é assim que se organiza, né, as temáticas para cada série, para cada ano do ensino fundamental no ensino de ciências. Bom, então dessa forma, a proposta da BNCC é que o ensino de ciências promova um ambiente no qual o aluno desenvolva habilidades como comparar, identificar, descrever, investigar, discutir, concluir, relacionar, associar, justificar, ou seja, aprender a ter argumentos. Então, a partir desse entendimento, a área da ciência da natureza deve assegurar acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como uma aproximação gradativa dos principais processos, práticas e procedimentos de investigação científica, já nos anos iniciais do ensino fundamental.